Por volta de 1000 a.C., um grupo de nômades indo-europeus se estabeleceu na região sul do Irã, conhecida como persas. Assim, esses nômades, chamados partas, começaram a ser conhecidos e reconhecidos como persas pelo mundo ocidental antigo. Por fim, se estendia como persa as regiões onde predominavam a língua e a cultura persa. Os persas não foram os únicos povos a se estabelecerem efetivamente no Planalto iraniano. Durante o século VIII a.C., os povos nômades da região já haviam se organizado em pequenos estados monárquicos, que disputavam entre si o controle do Planalto. Sendo os maiores o reino dos persas e o reino dos medos, que se situavam ao leste da Mesopotâmia. Acredita-se que os medos se estabeleceram na região antes dos persas, tendo exercido o controle regional e o expandido até a Mesopotâmia. Os medos também foram responsáveis pela queda do Império Assírio. A hegemonia dos medos durou até o século VI a.C., quando começou a enfraquecer devido a disputas militares e a ascensão dos persas. Assim, em 550 a.C., Ciro I, rei dos persas, conquistou o reino dos medos e que levou à unificação política da região, dando origem ao Império Persa. Os persas construíram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A Pérsia se localiza principalmente ao oeste da Mesopotâmia, no atual território ocupado pelo Irã, que era chamado de Pérsia até 1935, quando mudou seu nome. O Império Persa. Os persas se estenderam por um largo territorial. Dentre as suas conquistas destacamos a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos cobrados ao povo subjugado. A construção da estrada real proporcionou o desenvolvimento do comércio, pois tornou as viagens mais rápidas e seguras, a fim de poder negociar com todas as regiões do seu rastro imperial, além da moeda que eles constituíram, o dárico. A sociedade persa era dividida em rígidas camadas sociais: rei, aristocratas, que eram sacerdotes, nobrezas e grandes comerciantes, camada média da população, pequenos comerciantes, artesãos e soldados, homens livres e de homens livres para escravos. E aí o seu império, ele nasceu do conflito entre as tribos pastoras e agricultoras. Quando o persa Ciro se impôs pela força, a nobreza agrária e guerreira também se sobrepôs. O povo, constituído de artesãos, agricultores e pastores, que podiam ser recrutados para a guerra, ocupavam uma posição superior aos escravos. Os persas, ficaram conhecidos por sua política de tolerância religiosa, e eles também viviam da agropecuária, mineração, artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados. Caracterizado pelos ritos religiosos simples, o zoroastrismo ou mazdeísmo predominou como religião na região do Império Persa até a invasão e dominação pelos árabes muçulmanos no século VII. Desenvolvido por Zaratustra, o Zoroastro para os gregos, por volta do século VI a.C., a religião se tornou predominante no Império. Não se sabe ao certo quanto Zaratustra viveu, havendo indícios de que tenha vivido por volta do século V a.C., ou mesmo depois, entre os séculos 7 e 6 a.C. A lenda afirma que Zaratustra viveu isolado durante muitos anos no deserto e que aos 30 anos teria recebido os 7 ensinamentos do deus Hormuzd, o que levou a iniciar a divulgação de uma religião baseada nos ideais de pureza e igualdade. O zoroastrismo pregava a interpretação dualista do mundo, dividindo entre as forças do bem e do mal. Os ensinamentos de Zaratustra afirmavam a existência de um Deus Supremo, que havia criado dois outros seres poderosos, que dividiam sua própria natureza. Hormuzd, ou Ahura Mazda, ou ainda Oromasdes, segundo os gregos, seriam a fonte do bem, enquanto Arimanes, seria a origem do mal, depois que se rebelou. A cultura dos persas, também conhecida como cultura persa, refere-se às tradições, costumes, arte, literatura, música, dança, arquitetura e estilo de vida do povo persa, que historicamente habitou a região conhecida como Irã. Com uma história rica e antiga que remonta a milhares de anos, a cultura persa é caracterizada pela sua diversidade, influências de diferentes civilizações e forte conexão com a herança persa.
A língua persa, também conhecida como Farsi, é a língua oficial do Irã e um dos principais elementos culturais persas. Ela tem uma longa tradição literária, com poetas renomados como Rumi, Ferdowsi e Hafez, cujas obras são amplamente celebradas. A poesia desempenha um papel central na cultura persa, com a tradição do poema épico sendo particularmente valorizada. A arquitetura persa é famosa por suas magníficas construções, como os palácios, mesquitas e jardins. A antiga cidade de Persépolis, com suas colunas imponentes e relevos esculpidos, é um exemplo notável da grandiosidade arquitetônica persa. A arquitetura persa também é conhecida por seus intrincados padrões geométricos, azulejos coloridos e cúpulas majestosas. A culinária persa é uma fusão de sabores, temperos e ingredientes variados. Pratos como shelo kebab, tadig e koresh são populares na culinária persa. O chá é uma bebida muito apreciada e frutas secas, nozes e doces são frequentemente servidos como acompanhamento. A música e a dança também são parte integrante da cultura persa. A música tradicional persa é caracterizada pelo uso de instrumentos tradicionais, como o santur, o tar e o tombak, e muitas vezes incorpora improvisação. A dança persa, como a dança do ventre, é conhecida por seus movimentos elegantes, trajes coloridos e narrativas expressivas. Além disso, as artes visuais, como pintura, caligrafia e tapetes persas, são altamente valorizadas na cultura persa. A pintura persa tradicional, muitas vezes retratando cenas mitológicas, é conhecida por suas cores vivas e detalhes mínimos. A política no Estado persa era toda denominada e executada pelo imperador, soberano absoluto que mandava e controlava tudo e todos. O rei era considerado uma espécie de deus na terra, e dessa forma o poder era considerado de direito divino. Dentro desse sistema, o poder era hereditário, ou seja, passava de pai para filho. As regiões conquistadas pelo Império Persa eram denominadas sátrapias. Esses territórios eram províncias persas, ou seja, unidades administrativas. Elas eram governadas pelos sátrapas. Geralmente eram 3 funcionários representantes do poder imperial persa. A função do sátrapa era cobrar impostos nas províncias e aplicar as leis persas. Para facilitar a comunicação, essas províncias eram interligadas por uma rede de estradas. Ciro II, o Grande, foi um dos mais importantes imperadores dos medos e persas. Durante o seu reinado, de 560 a.C. até 529 a.C., os persas dominaram e conquistaram vários territórios, quase sempre por guerras. No ano de 539 a.C., conquistaram a Babilônia, ampliando o Império Persa de Helesponto, estreito no noroeste da Turquia, conectando o mar Egeu ao mar de Mármara, até as fronteiras da atual Índia. Outros imperadores persas de destaque são Xerxes I, Cambises I, pai de Ciro II, e Dário o Grande.